palavra de Deus hoje está em João 20:19, que diz assim: Jesus aparece aos 11, a incredulidade de Tomé. Verso 19 diz assim: chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio. Disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhes as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E, havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vi o sinal dos cravos em suas mãos, e não meter o dedo no lugar dos cravos, e não meter a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com ele Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e mete-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhes: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: por que me viste, Tomé? Creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Bendito, louvado é o seu santo nome. Deus nos fala através da Bíblia Sagrada que os 11 discípulos estavam reunidos. Tomé não estava reunido nesse lugar, nessa casa fechada, porque estavam com medo dos judeus por causa da ressuscitação de Jesus. E Jesus chegou ali no meio deles e diz: paz seja convosco. Uns dá aparecimento de Jesus aos seus discípulos. E para eles não duvidarem que era Cristo quem falava com ele, que estava ali junto com ele, junto do seu discípulo, mostrou-lhes as suas mãos e o lado, as mãos cravadas, os pregos, os buracos que ficaram, os buracos, e ao seu lado que furaram com a lança, né, do seu lado. E Cristo mostrou suas mãos e o seu lado que estava perfurado. E os discípulos, quando viram que era mesmo o Senhor, se alegraram muito no Senhor. E o Senhor soprou. No mesmo momento, o Senhor soprou o seu Espírito Santo e diz: recebei o Espírito Santo do Senhor.
recebei o Espírito Santo do Senhor. E os seus discípulos foram ali batizados com o Espírito Santo, foram cheios do Espírito Santo. E eu quero profetizar em sua vida agora. Recebei o Espírito Santo de Deus, fique cheio do Espírito Santo de Deus. Precisamos estar cheio da presença de Deus. O Espírito Santo é quem nos ajuda, nos auxilia em tudo, nos guia em tudo, nos direciona em tudo. É o Espírito Santo. Eu e você precisamos, como a água que nós bebemos, como o pão que nós comemos, precisamos do Espírito Santo até mais, porque o pão perece, mas o Espírito Santo nunca vai perecer, nunca vai passar. Sempre ele existiu, sempre ele é e sempre ele vai existir. Ele é o primeiro, ele é o princípio, o meio e o fim. É Deus, é o Espírito Santo que nós precisamos nessa vida. E eu declaro, fique cheio do Espírito de Deus, receba o Espírito Santo, receba o Espírito Santo aí onde você está, fique cheio, sinta a presença do Espírito Santo te envolvendo, falando contigo. Quem fala contigo é o Espírito Santo. Quando você ouve aquela voz dizendo: minha filha, me busque, vá orar. É hora de você falar comigo, é hora de você ir para a igreja, é hora de você se consagrar. Não vá para este caminho, sai deste caminho, saia dessa má companhia. Não fique com a amizade com essa pessoa é má, vai lhe levar a você ao abismo. É o Espírito Santo que fala contigo. Quando você vê essa voz levando você para o bem, é o Espírito de Deus que Deus deixou em sua vida para te guiar, para te proteger, para te guardar das ciladas, artimanha do inimigo. E se você começar a dar ouvido a Deus, você precisa aprender a dar ouvido à voz de Deus, do seu Espírito. Você nunca mais vai perder nenhuma batalha se tudo que você for fazer, apresentar ao Espírito Santo, se é de Deus ou não, se é da vontade dele ou não. Ele vai falar com você, ele vai te responder. Você fala com Deus, pede direção ao Espírito Santo de Deus e espera a resposta dele, porque ele vai falar. Não faça nada se ele não te responder. Fique na sua posição até ele falar contigo. Você não perguntou a direção a ele? Pois espera que ele vai falar. Se ele não falar, você fique na sua posição até ele falar com você, porque ele fala. Se você pedir ao Espírito Santo de Deus para falar contigo, ele vai falar contigo, pode ter certeza. E ele diz que aqueles que o Espírito Santo de Deus perdoa, os pecados lhes são perdoados. Mas aqueles que o Espírito Santo de Deus não perdoa, está condenado. E Deus fala também sobre, é um exemplo para mim, para você, essa história de Tomé. Tomé era uma pessoa que era incrédulo, e o Deus diz: Tomé, não seja incrédulo, seja crente. O que é ser crente? É crer em Deus, crer na palavra, crer em Cristo Jesus, crer na palavra de Deus. Isso quer ser crente, é crer em Deus. Quem crê se entrega, quem crê pratica, quem crê obedece ao Senhor Jesus. E ele deu uma lição ali, repreendeu a Tomé,
Tomé só disse que só acreditava, disse para o discípulo, quando ele chegou ali e os discípulos 11 relataram que Jesus tinha aparecido para eles e tinha batizado eles com o Espírito Santo. Eles estavam cheios do Espírito Santo, falando em língua, profetizando. E Tomé ficou duvidando se era Jesus mesmo que tinha aparecido para os 11 discípulos. E ele disse, Tomé, eu só acredito vendo. Se eu não ver as mãos dele, a mão dele e o lado dele, eu não creio. E como Jesus não estava lá naquele momento, mas Jesus sabe de todas as coisas, ouviu ele falando isso. E logo Jesus, em uma outra feita, eles estavam todos reunidos, até Tomé estava junto com os 11. E o nosso Salvador apareceu ali para ele e já foi falando com Tomé. Olha, Tomé, veja aqui as minhas mãos furadas, foram pregadas na cruz com pregos. Olha aqui o meu lado que foi furado com a espada, com a lança. E ele viu. E Jesus repreendeu Tomé. Você creu porque viu. Não seja incrédulo, mas seja crente. E ele disse, o Senhor bem-aventurado, quem não viu, mas creu. E o Senhor fala para você hoje, não seja incrédulo, seja crente, crê na palavra de Deus, crê no Senhor Jesus, que Ele está vivo. Ele morreu sim, mas Ele ressuscitou sim, Ele não mudou. Ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje e será eternamente. Ele quer te salvar, Ele quer te abençoar, Ele quer te dar vitória. É isso, Ele veio para desfazer todas as obras malignas das trevas, para te libertar de tudo que te lançaram, tudo que jogaram em sua vida, para te derribar, para te destruir. Ele veio quebrar essas obras malignas. Se você clamá-lo, se você buscá-lo, ele vai se deixar se encontrar por você. Ele disse na sua palavra que aqueles que o buscam de fato e de verdade vão encontrá-lo. E se você buscar, se você se lançar na sua vida nas mãos desse Deus, Ele vai te dar vitória, Ele vai destruir teus inimigos, Ele vai lançar por terra todas as tuas tribulações, aflições, problema. Deus fala contigo hoje, é contigo, mulher, que Ele fala, é contigo. Homem, que Ele fala, é com você mesmo. É com fulaninha, é com outra pessoa, não é comigo, é contigo mesmo. Você que vive reclamando, você que vive dizendo que Deus não é contigo, que parece que nem existe Deus, porque se existisse Deus, sua vida já teria mudado. Você que vive como Tomé, que não acreditou quando Cristo ressuscitou, foi preciso ver as mãos e o lado de Jesus, e Deus diz para você hoje, não seja incrédulo, seja crente, crê em mim, crê na minha palavra, crê no Todo-Poderoso. Deus fala isso para você agora, Ele é Deus. Você precisa confiar, entregar e confiar. Muitas pessoas dizem que entregou, mas entrega, mas fica ansioso, fica preocupado, fica falando a mesma coisa todo o tempo. A mente fica trabalhando naquilo, não descansa a mente, com a preocupação, com a aflição. Entregue, meu amado, porque Ele vai fazer na sua vida o que lhe apraz. Ele vai te dar vitória. Se é de Deus, Ele vai te dar resposta.
Ele vai te dar vitória. Ele é Deus. E ele diz para você, bem-aventurado, você que não viu Cristo. Quando Cristo ressuscitou, não era da nossa época. Nós não vemos Cristo só em espírito, mas nós cremos que Jesus vive. E se Ele vive, nós também vivemos. Porque Ele vive, nós vivemos. E nós viveremos eternamente para sempre com Cristo. Nunca vamos separar de Cristo. Aqueles que vivem com Cristo vão viver com Cristo eternamente. Não é só aqui não. Quando passar por outro lado, vai continuar vivendo com Cristo. Por isso, meu irmão, que é o motivo que Deus quer, Cristo quer que nós vivemos aqui com Ele. Caminhamos com Ele, ouvindo a sua voz, seus ensinamentos, suas direções, para que quando nós chegar lá, nós continue na presença de Deus, andando com Cristo. Somos bem-aventurados, aqueles que confiam no Senhor. E Jesus fez milagres muito mais que livro nenhum poderia caber em livros o que o Senhor Jesus, suas obras magníficas fez quando Ele esteve aqui nessa terra. Glória a Deus, é muito forte isso. Jesus escreveu aqui as Escrituras, como ele disse aqui no verso 31, estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, para que crendo tenhais vida em seu nome. Porque quem crê vai ter vida no nome do Senhor. Deus fala com você, meus filhos, creia em mim, que você vai ter vida, eu vou te dar vida, eu vou te levantar, vou te curar, vou te dar a bonança, uma vida próspera em todas as áreas da sua vida. E quando eu te chamar, você vai me ver real como eu sou, soberano, glorioso. Você nunca mais vai ser derrotado, porque você está comigo, porque eu te ajudo, porque eu planejei tudo para a sua vida, te dar uma vida de conquista, de paz, de vitória, de bênção. Não perda a essência de Deus, meus irmãos.